desta noite, na sequência daquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado acerca de sua visão para a igreja, e nós estamos aqui para viver esta visão, para viver a visão do Todo-Poderoso. Hoje o tema da mensagem é obediência à visão celestial. Diga isso, obediência à visão celestial. Diga mais uma vez, obediência à visão celestial. Amém. Está escrito no livro de Atos, capítulo 26, versículos 13 a 19. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, Deus bom, único e soberano Deus. A Ti e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Deus que se revela à nossa vida, Deus que se mostra pela revelação de Sua palavra, a cada culto, a cada reunião neste lugar, onde o Senhor mesmo nos traz para aprendermos contigo, recebermos a visão do Todo-Poderoso e vivê-la dia após dia nesta terra, onde estamos peregrinando, sabendo que este não é o nosso lugar. Somos cidadãos dos céus e em breve estaremos junto de Ti. Senhor, obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Usa-me, Deus, com o Teu poder, com Tua graça, com a Tua glória e autoridade, para que seja revelado, Senhor, aos Teus filhos, à Tua igreja, as Tuas verdades, Senhor. Deus, que os olhos dos povos, Senhor, sejam abertos pelo Teu poder e pela Tua graça, que sejam convertidos das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança dos santos, daqueles que são santificados pela fé em Ti, Senhor. Isso foi dado ao nosso apóstolo Paulo, isso foi dado a esta igreja por revelação, pois estamos aqui, Senhor, para Te imitar, para Te seguir através dos ensinamentos de Paulo. Portanto, Senhor, a minha oração é esta nesta hora: que olhos se abram, que olhos de entendimento sejam iluminados pelo Teu Espírito, e que vidas sejam convertidas das trevas para a luz, por meio da revelação da Tua palavra, Senhor, que será transmitida a partir de agora, que será ministrada a partir de agora pelo Teu Santo Espírito que habita em mim, Senhor. Manifesta, Deus, a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, minha pastora, minha amada e querida esposa, meus irmãos amados, amados de Deus, amados meus, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, homens e mulheres, pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, pedras que vivem, bom perfume de Cristo nesta terra, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, santos de Deus, herdeiros das promessas de Deus por meio de Cristo. Amados, nós estamos recebendo a visão do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui ouvindo os ditos de Deus, recebendo e conhecendo a ciência do Altíssimo. A Bíblia Sagrada, ela é uma ciência. E ela só é ensinada e revelada pelo próprio autor. Deus, Jesus, Espírito Santo, que está aqui nesta noite agora para nos revelar neste culto evangélico, neste culto racional a este Deus que é soberano, que é Rei de reis, Senhor de senhores, este Deus o qual nós nos prostramos, porém de olhos abertos, para ouvirmos os seus oráculos, para ouvirmos os seus ensinamentos e recebermos em nosso espírito o crescimento espiritual que Ele nos traz. Com todo respeito, você não está numa missa. Com todo respeito, você não está num culto legalista. Com todo respeito, você não está num culto de óleo ungido. Você está num culto evangélico que glorifica o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está num culto evangélico onde você recebe conhecimento. Num culto evangélico onde a cada culto você cresce na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você está num lugar escolhido por Deus para você estar, para que você tenha uma vida espiritual consciente para com Deus e viva na visão do Todo-Poderoso. Desde a mensagem do dia 31/12, próximo, passado, o Senhor está nos fazendo entender a importância do culto deste dia, o dia 31/12. Eu louvo a Deus que o Senhor nos moveu, neste 31 próximo que passou, a estarmos aqui para receber a palavra profética para o ano de 2018. O Senhor, Ele está sempre nos colocando um passo à frente. Eu louvo a Deus por isso, amados. O Senhor, Ele tem um cuidado especial para com esta igreja, para com este altar. Porque
As instruções que nós temos recebido de Deus, pela boca do nosso profeta, apóstolo Miguel Ângelo. E tudo que o Senhor nos disse e nos revelou é referente à comunhão e à união da igreja no final de ano, para recebermos a palavra do próximo ano. E nós não estávamos fazendo isto aqui. Nós fazíamos e de repente paramos. A igreja se recorda. E ficamos por um tempo estagnados nesta questão de nos reunirmos aqui na virada de ano. E neste ano o Senhor moveu, ministrou em meu coração o desejo de estar aqui com minha família e com irmãos que assim quisessem estar. E assim foi feito. Eu não imaginava, eu não tinha noção do que seria as palavras que viriam logo depois. Então nós percebemos a honra de Deus para com este altar. Nós percebemos a honra de Deus para com esta igreja, porque o Senhor coloca este altar um passo adiante. Ele nos leva para aquilo que Ele já vai dar a direção conforme a sua aprovação. E nós estamos entendendo isso. A importância do culto do dia 31/12. O Senhor nos deu a revelação da profecia para 2018 no dia 31/12, que está em Números 24:16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então, nós estamos aqui ouvindo os ditos de Deus, conhecendo a ciência do Altíssimo, recebendo a visão do Todo-Poderoso para que vivamos nela a partir deste ano. Então nós estamos focados, amados. Este altar está focado. E nós vamos nos esforçar em viver na visão do Todo-Poderoso. A vida com Deus, a vida espiritual, ela deve ser conduzida de modo responsável e consciente. Diga, responsável e consciente. Fora da visão de Deus, fora da obediência à visão de Deus para a sua igreja, ninguém vencerá. Vou repetir. Fora da visão que está sendo dada por Deus para a igreja, fora da obediência desta visão que está sendo dada por Deus para a sua igreja, ninguém vencerá. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento está chegando. Agora eu preciso receber e praticar. Mateus 22:29, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, uma pessoa erra, uma pessoa toma atitudes erradas na vida, uma pessoa segue por caminhos tortuosos quando ela não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Quando alguém passa a ser conhecedor das Escrituras e do poder de Deus, ela passa a trilhar um caminho reto, justo, santo, agradável a Deus, onde o próprio Deus o exalta e o honra. Amém? Então, onde não há o conhecimento de Deus, onde não há a visão de Deus, há destruição, há derrotas, há uma vida de fracassos. Então nós, da graça de Deus, nós que estamos aqui recebendo o conhecimento de Deus, amados, nós não podemos ser cristãos que vivem sem o conhecimento de Deus. Você está me compreendendo? Porque você aqui recebe o conhecimento. Então nós que recebemos este conhecimento não podemos viver como pessoas que não têm o conhecimento. Porque pessoas que não têm o conhecimento vivem em derrota,
destruição e fracassos. Aquele que vive na visão do Todo-Poderoso, aquele que vive no conhecimento de Deus, ele é vitorioso. Ele não erra. Ele não se frustra. Ele não se decepciona. Ele não perde na vida. Ele não anda para trás. Ele avança. Ele cresce com Deus. Amém? Então, nós estamos recebendo visão de Deus para a nossa vida e para o nosso futuro. O nosso futuro, projetado em Deus, será bem sucedido. O nosso projeto de vitória, que foi consagrado segunda-feira de oração aqui, será bem sucedido. Será realizado pelo Senhor na nossa vida, para a honra e glória do seu nome. Porque nós estamos dentro da visão do Todo-Poderoso. Agora, eu não posso sair fora dessa visão. Então eu estou começando o ano bem, focado na visão. Os meses estão vindo. Hoje já é dia 11 de janeiro. Nós estamos quase no meio do mês de janeiro. Daqui a pouco estamos em fevereiro, depois março, depois abril, depois maio. Amados, os dias vão se passando. E o que eu tenho que fazer? Permanecer na visão do Todo-Poderoso. Isso eu tenho que determinar para mim. Você tem que determinar para você. Você tem que agora fazer esta aliança com Deus, amados. Você tem que dizer: Senhor, eu quero passar todo o meu ano de 2018 aliançado nesta visão. Em Atos 9:15, olha: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, olha, quando o texto que nós abrimos a mensagem, Paulo estava diante de um rei. E Paulo estava testemunhando o nome de Jesus diante de um rei. E não porque Paulo era alguém poderoso, não porque Paulo era alguém influente, mas porque isso era plano de Deus. Isso era vontade de Deus para Paulo. Então nós, amados, somos um povo que estamos aqui esperando a vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos um povo totalmente submisso à vontade de Deus para a nossa vida. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui pensando o que eu vou fazer com a igreja. Eu não estou aqui pensando o que eu vou promover na igreja. Eu estou aqui, amados, em oração, dizendo: Senhor, fala comigo, Pai. Senhor, me dá a direção, porque é a direção para a tua igreja. A igreja não é minha. São os teus filhos, as tuas ovelhas, não são as minhas ovelhas. Eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz e receber da tua visão, para que eu passe com clareza para os teus filhos, para que eles vivam a vida cristã consciente, a vida espiritual consciente, com firmeza nesta terra, para que eles deem bons frutos para ti e o bom testemunho do seu nome. Então, amados, Paulo estava ali diante de um rei, porque era plano de Deus que Paulo estivesse diante do rei Agripa. Porque Deus tinha um plano para o rei Agripa, através da vida de Paulo. Então o rei Agripa tinha que ouvir de Jesus através da vida de Paulo. Então, nós precisamos entender a visão de Deus. A visão de Deus para Paulo incluía ele estar um dia diante de um rei. Então, a tua vida, amados, ela está diante de Deus, na visão de Deus. E você precisa entender que esta visão não vai só até amanhã.
Não vai só até acabar este culto e você ir embora para sua casa. A visão de Deus para a tua vida, ela vai além do que você pode imaginar. E você tem que entender que o plano de Deus para a tua vida não é um plano pequeno. Então, para cada um, Deus tem um plano específico. É claro que o plano que Deus tem para a minha vida não é o plano que Deus tem para a tua vida. Vamos deixar isso claro. Amém? O plano que Deus tem para a minha vida não é igual ao teu. E o plano que Deus tem para a tua vida não é igual ao meu. Ok? Mas você precisa entender isso. Deus tem um plano específico de vitória para a tua vida. Crês nisso? Amém? Então, Atos 22, 14, olha. Então, ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Olha a visão de Deus para Paulo. Você precisa saber que Deus, Ele não mostra o seu plano de uma só vez. Porque, amados, tem muitas pessoas se perguntando. Tem muitas pessoas questionando. E Deus hoje vem com a resposta para a tua vida, para esclarecer dúvidas, porque a dúvida não procede de Deus, vem do maligno. Deus, o nosso Deus, é Deus de certezas e de convicções. Nosso Deus não é Deus de confusão. Então você precisa entender, você precisa ter este conhecimento do Todo-Poderoso para que você não se perca nos teus passos, para que você não tome nenhuma atitude precipitada em nada na sua vida. Por quê? O plano de Deus para a sua vida, ele vai ir aparecendo conforme você vai crescendo com Deus. Aquilo que Deus já determinou para a sua vida, aquilo que vai ser de fato. E, amados, tem coisas que eu digo aqui que vai acontecer, que é uma profecia, e você se arrepia inteiro, você fala: isso é para mim. Ok, glória a Deus, mas o tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Então, assim, é algo que Deus vai fazer? Vai. Eu digo pela minha vida, quando eu digo isso eu me arrepio inteiro. Eu digo que eu vou voar mais altos, eu vou voar mas voos que eu nem sequer imaginei na minha vida. Deus vai fazer isso na minha vida. Quando? Quando Ele quiser. Quando Ele enxergar que eu estou pronto para isso. Porque a cada dia que passa eu vou crescendo com Deus. A cada dia que passa eu vou tendo experiências e intimidade com Deus. A cada dia que passa, Deus vai me lapidando. Eu vou usar aqui uma expressão do nosso apóstolo que eu gostei muito e eu já tomei para mim. Falei, puxa, sou eu. O apóstolo Miguel Ângelo diz assim, ele está com 65 anos. E ele diz, olha, muitas pessoas dizem, o apóstolo não é mais a mesma pessoa, não é igual antigamente. Ele falou, não sou mesmo, eu estou com 65 anos, não tenho mais 40. Ele falou, antigamente eu era um leão, agora eu sou um cordeiro. Falou, antigamente eu respondia fogo com fogo, agora não. Eu não me preocupo mais, porque agora eu estou na visão do Todo-Poderoso. Porque agora eu estou esperando Deus fazer. Se levantam pessoas contra a minha vida, se levantam situações contra a minha vida, mas eu sei em quem eu estou esperando. Eu sei quem é que tem me dado a visão. Eu sei que a visão que eu estou tendo não é minha. É daquele que me alistou, daquele que me chamou. Vocês estão entendendo? Então, você precisa entender isso. Que o plano de Deus para a sua vida vai ser assim, manifestado, vai ir aparecendo na sua vida, conforme você for indo na direção que Ele vai te mostrando.
Então a pessoa vai crescendo, a pessoa vai recebendo maturidade, e este plano perfeito de vitória vai se manifestando dentro da visão de Deus para a tua vida. E eu lhe faço uma pergunta: qual a taxa de erros nos planos de Deus? Qual a taxa de erros nos planos de Deus? 0. Deus não erra. Ok? Deus não erra. Então o plano de Deus para a sua vida não é algo pequeno e não é algo que vai falhar. Ok? Conforme você trilha o caminho com o Senhor, você vai recebendo o que Ele tem para a sua vida. Por isso, você não deve sair da visão do Todo-Poderoso. O Senhor sempre nos prepara para conquistar, igreja. Amém? Para recebermos o que Ele mesmo já nos preparou. Então, enquanto eu estou querendo viver a minha vida, não tem como o plano de Deus se manifestar na minha vida. Porque enquanto eu estou querendo a minha vontade, quando eu estou querendo fazer com minhas próprias mãos, o Senhor não age. Mas quando o Senhor vê em mim o crescimento, quando o Senhor vê em mim a maturidade, quando o Senhor vê em mim a confiança nele, quando o Senhor vê que de fato eu entreguei para Ele, amados, isso começa a fazer a vontade de Deus aparecer na minha vida. Amém? Então, nós precisamos entender a condição para nós vivermos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o que ela é? Boa, agradável e perfeita. Para eu viver esta vontade, tem condições. Não é do nada que ela se manifesta. Quais são as condições, pastor? Ser humilde e obediente. Humilde e obediente à visão do Todo-Poderoso. Então, quando eu sou essas duas coisas diante da vontade de Deus, diante da visão de Deus, as coisas acontecem na minha vida. Amém? Isaías 1, versículo 2 diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O Senhor está falando? Então, podem dizer, igreja, podem dizer o que quiserem a respeito desta obra, podem dizer o que quiserem a respeito desta igreja, podem dizer o que quiserem a respeito da minha vida, sabe, a respeito da minha família. Uma coisa eu sei: é Deus quem está me guiando, é Deus quem está no controle desta obra. Eu não fui desobediente à visão celestial que foi dada por Deus à minha vida. Eu não fui desobediente, amados. Tive lutas, sim. Foram muitas as lutas, pastor? Sim. Muito joelho no chão e lágrimas. Eu e Deus sabemos as madrugadas em que eu falava e orava com Ele, quando Ele estava me mostrando estas coisas, que eu ainda não entendia, mas que fazia parte da visão do Todo-Poderoso para a minha vida, para o meu chamado, e você está incluso nela. Então, amados, é Deus que está no controle. Eu não sou desobediente ao meu chamado. O inferno pode se levantar e usar quem ele quiser para tentar me atingir e atingir esta igreja. Eu não serei desobediente à visão de Deus para a minha vida e para a vida desta igreja. Em nome e para a honra do nosso Deus. O homem, a Bíblia diz que pode fazer planos. Por isso eu não faço mais planos. Eu estou aprendendo com a visão de Deus. Eu estou colocando todos os meus planos nas mãos de Deus. Porque se eu fizer planos, eu vou começar sair fazendo coisas e não vai dar certo. Por isso que o nosso projeto de vitória é consagrado ao Senhor. E nós precisamos entender bem isso, que nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Não, pastor, eu coloquei coisas lá que agora eu tenho que correr atrás. Amado, só se for alguma coisa com a sua vida com Deus que você tem que acertar. Então corra atrás mesmo. Tirando isso, você não tem que fazer nada.
A sua vida tem que estar em ordem com Deus, porque é Ele quem vai fazer tudo mais. Amém? A obediência e a visão de Deus é tudo. Em Provérbios 16, 1 e 3 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do... Amados, eu jamais vou me atrever a querer falar para alguém, eu acho que algo que eu penso. Se eu não tiver a resposta que vem dos lábios do Senhor, eu me calo. Se eu não tiver, amados, quantas vezes eu com a pastora conversando, eu digo, eu vou me atrever? Não me atrevo. Não me atrevo. A resposta certa vem do Senhor. A pessoa que vai orar, a pessoa que vai pedir para Deus responder. Eu não sou adivinho, eu não sou vidente. Eu sou profeta em nome do Senhor para trazer a palavra de Deus. Não para dizer o que vai acontecer amanhã. Então eu ensino aqui cada um a ter a sua intimidade com o Pai. Eu ensino aqui cada um a ter a comunhão com Deus. Então, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, não de um homem. Por quê? Porque o coração do homem, ele faz os planos. Mas nós vamos ver daqui a pouco que muitos deles dão em morte. Muitos caminhos que o homem pensa ser direito, isso dá em morte. O que é? Versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras. Coisa linda! Coisa linda, amados, isso aqui eu amo. Eu lembro de 10 anos atrás, quando eu ouvi essa palavra aqui, eu falei, eu vou confiar. Eu falei, eu vou entregar. Eu nem sabia de nada de Bíblia, mas a hora que me leram essa palavra, falaram, confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Outra palavra também, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. A hora que eu ouvi isso, eu falei, entrega, amém, eu vou entregar. Dali para frente, a visão de Deus para a minha vida começou a aparecer. O plano que Deus tinha para a minha vida começou a surgir. Daquele momento para frente. Então, para se saber o que é certo, ouça, tem que esperar em Deus. Quer dizer para o teu irmão que está do lado aí? Quer saber o que é certo? Espera em Deus. Quer saber o que é certo? Espera em Deus, porque Deus vai te mostrar. Deus vai trazer a certeza para o teu coração. Está com dúvida? Não é o Senhor que está aí falando com você. Tem incertezas? Não é Deus que está mostrando algo para você. Se não há visão, se não tem crescimento espiritual, se não tem prática da fé, se não crê na palavra, também não tem como entender o agir de Deus. Por isso, é tudo um plano perfeito, um plano que tudo se encaixa. Crescimento espiritual, prática de fé, confiança na palavra. Aí então eu vejo Deus agir a meu favor. Eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Então para cada filho Deus tem um plano específico. Diga, Deus tem um plano específico para mim. O plano que Ele tem para você é específico. É único. Amém? Então existe o plano de Deus para a igreja, onde eu e você estamos inclusos na obra do Senhor, estamos na eclésia de Deus, onde o Senhor requer de mim e de você o viver em santidade, em comunhão. E existe o plano específico de Deus para cada um de nós, para mim e para você. Então você não pode fazer o que eu faço e eu não posso fazer o que você faz. Isso é plano de Deus. Amém? Isso é plano de Deus e nós temos que entender
e aceitar e respeitar isso. Amém? Em Abacuque 2:3, olha o que está escrito: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não se tardar, porque tem gente que às vezes acha que a coisa está demorando. Tem gente que acha que já está tempo esperando. Não, pastor, eu estou entendendo tudo que o senhor está falando, mas tem coisa que eu estou esperando. Amado, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não. Então você pode achar que está demorando, mas se está no plano de Deus, é um plano perfeito. Tem gente que às vezes está esperando para casar. Amado, se não apareceu, não é o tempo de Deus. Deus vai fazer aparecer a pessoa certa. Está entendendo? Não falhará. Se tardar, espera-o. Espera onde? Em Deus. Seja o que for, espera. Vai vir. Não falhará. Olha, igreja, tem pouca gente que diz: Senhor, se eu não sentir paz, eu não faço. Tem pouca gente que faz isso. O que é isso, pastor? É falar na autoridade com Deus de modo consciente, que sabe o que está falando e sabe o que vai fazer a hora que Deus falar. Porque tem muita gente que pede, ora para Deus, espera Deus, até ouve Deus. Aí Deus fala, por exemplo, não. A pessoa vai lá e faz. Está totalmente fora da visão de Deus. Nós vimos aqui a semana passada apóstolo Paulo querendo ir para a Ásia, pregar lá. Cheio das boas intenções. Apóstolo da graça. Que foi dado para mim a verdade de Cristo. Vou lá na Ásia, vou falar a verdade para todo mundo. E Deus o impediu. Porque o plano de Deus para Paulo naquele momento não era a Ásia, era a Macedônia. Então, amados, tem que saber esperar. Diga para o teu irmão: tem que saber esperar. Se não sentir paz, não faça. Diga para o teu irmão: se não sentir paz, não faça. Amém? Provérbios 16:25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem. Então tem muita gente que olha a situação e fala: poxa, e diz assim: nada a ver, não tem nenhum problema fazer isso, que mal tem. A pessoa vai por aquele caminho. E olha o que diz a Bíblia: mas afinal, ou seja, o final destes caminhos são caminhos de morte. Então aí é onde vai vir, sabe, toda a destruição, todo o sofrimento, todo o tormento, toda a inquietação. E aí a pessoa vai ver e fala: puxa, por que eu fui por esse caminho? Aí não adianta mais, irmão. Tem uns que choram: por que eu fiz? Já fez, agora aguenta. Não é assim? Cada um colhe o que planta. Então, olha, há caminho que parece direito ao homem. Então, não, vou fazer, não tem problema não. Mas o final desse caminho é caminho de morte. Eu vou dizer para você, tem muita gente que vai por esses caminhos e sabem que o final disso é morte e vai. É cabeça dura. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Tem que dar fruto para Deus, não fruto para o mundo. E assim vos tornareis meus discípulos. Aí, quer ser discípulo de Jesus? Amém, eu quero. Então, como que eu me torno discípulo de Jesus? Dando muito fruto para Jesus. Ok? Então a sua vida, o seu viver
deve dar muitos frutos a Deus. E você diga amém. Amém. Não apresse as coisas, tá bem? Tá bem? Quem tem pressa come cru e quente, já dizia minha mãe. Quem tem pressa, apressadinho, come cru e quente. Queima a língua. Deus tem o momento certo para agir. Deus tem o momento certo para abrir a porta. Deus tem o momento certo para colocar a pessoa certa na tua vida. Deus tem um plano perfeito que vai cooperar para o teu bem. Siga em obediência à visão de Deus. Amém, igreja? Então, a cada culto, Deus te direciona. A cada culto, Deus te dá direção. Nos mostra a sua vontade. Por que o Senhor tem falado assim fortemente na questão da reunião, da união nos cultos? Porque, amados, um culto que eu fico sem participar, eu já fiquei sem direção de Deus. Aqui conosco é assim. Nós não somos uma igreja qualquer. Nós somos uma igreja que recebe visão do Todo-Poderoso a cada culto. Cada culto o Senhor nos revela a sua vontade, confirma, testifica no nosso espírito e nos dá direção. Amém? Então eu tenho que entender isso, essa necessidade de estar aonde Deus vai falar. E Deus tem falado aqui por este altar. Provérbios 15:33, olha o que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Quer ser honrado por Deus? Seja humilde. O que é ser humilde, pastor? É obedecer à visão celestial. Humilde para Deus é aquele que obedece aquilo que Ele mostra, aquilo que Ele manda. Isso é humildade. O soberbo não faz isso. O soberbo não obedece visão de Deus. O soberbo nem sequer quer ouvir palavra de Deus. O soberbo, ele vive como ele acha que deve viver. E, detalhe, diz ainda que crê em Deus. Está sempre com a expressão Deus te abençoe na boca. Vai com Deus, mas é soberbo. Por quê? Não obedece a palavra de Deus. 1 Coríntios 2:2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amado, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber se não for Jesus. O que eu quero saber com a minha vida é as coisas de Jesus. Hoje, sabe, há 10 anos atrás, quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu entreguei tudo. Eu renunciei tudo para poder hoje estar aqui neste altar. Eu não sabia deste plano de Deus para a minha vida. Eu não sabia que Deus tinha essa vontade para a minha vida e para a minha família. Sabia, pastor? Eu sempre, quando comecei a frequentar a igreja evangélica, vinham os pregadores e falavam: Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. E eu falava: bem, né? Não sabia nada. Eu nem sabia o que era obra. Eu falava: obra? O que é obra? Né? Imaginava um monte de coisa, menos aquilo que Deus fez na minha vida. Mas tudo bem, eu estava lá. E entregando tudo para Deus, renunciando amizades, renunciando mundo, renunciando balada, renunciando bebida, renunciando tudo que não tinha a ver com Jesus Cristo crucificado. E aí os pregadores: olha, você vai ser, você não sei o quê, olha, eu vejo. Mas isso de fato se cumpriu. Eu não posso falar que não foi Deus. Muitos, não foi um só. Não foi um só.
No primeiro dia de um culto evangélico que eu estive, que foi onde eu entreguei minha vida para Jesus, na cidade de Bauru, num culto, numa chácara, com um pastor do Rio de Janeiro. Esse pastor veio até mim, ele disse assim: olha, eu não sei o que você faz na sua vida, não sei o que você é. Esse pastor foi quem nos entregou que Deus nos daria uma filha. E está aí a Mariá. A Mariá veio 3 anos depois que ele disse que Deus estava colocando na nossa mão uma chave, que essa chave seria uma menina. E nós fomos então procurar o nome, então, e ficou já definido o nome de Amariá, porque significa que o Senhor prometeste. E ele disse: olha, eu não sei o que você faz, eu não sei de onde você é, mas eu vejo você indo muito para São Paulo. E vejo você sentado por muito tempo num computador. Eu nem computador tinha em casa. E na hora eu falei: esse rapaz tá louco. Verdade. Eu falei: esse rapaz, ele tá... Bom, e eu até ameacei de rir, que era a primeira vez num culto evangélico. Não sabia nada do poder de Deus. E hoje, amados, eu entendo que o que aquele homem me disse há 10 anos atrás era o plano de Deus para minha vida. O começo do plano de Deus para minha vida. O começo da visão de Deus para minha vida. Porque hoje me desloco, sim, para São Paulo, para ir na Cristo Vive São Paulo. Computador de 2 a 3 horas para preparar uma mensagem. 2 a 3 vezes por semana. Fora os estudos que às vezes eu estou lá pesquisando. Então Deus, quando falou tudo isso para mim, eu não entendia nada. Porque começou a acontecer. E aí depois outros pastores, outras pessoas que Deus mandava dizer, dizia: olha, eu vejo um pasto verdejante assim, com um rebanho, com ovelhas, e você está apacentando essas ovelhas. E eu falava: meu Deus, eu vou ser pastor. E eu falava: Senhor, eu não quero. Eu falo isso, amados, porque Deus é testemunha. Eu falei para Deus muitas vezes quando eu comecei a entender esse negócio de obra. Que eu comecei a entender esse negócio de obra, eu comecei a querer pular fora. Eu falava: não, eu não quero isso não. Eu não quero ser pastor. Eu não quero ser consagrado. Eu não quero. Falei ou não falei, pastor? Você é testemunha viva aqui nessa terra que eu falei. Eu falei: eu não quero. Teve vezes que eu cheguei em casa bravo, depois de um culto, que parece que Deus só falou comigo só no culto. E aí a igreja vinha pedir oração para quem? Para aquele que Deus tinha uma obra. Eu não era nada. E os pastores ficavam loucos da vida, porque as pessoas começaram a ver a visão de Deus para a minha vida, e eu ainda não via. Vocês estão entendendo? Mas, com o passar do tempo, Deus move. Fazem 10 anos e aqui eu estou para a glória do Senhor. Fazem 7 anos. Não é, pastor? 7 anos. Pregando a palavra de Deus, pregando Cristo, abrindo os olhos dos cegos, libertando os cativos, convertendo das trevas para a luz, de Satanás para Deus, aqueles os quais o Senhor já determinou de antemão, através da minha vida. Então eu louvo a Deus, amados, porque em tudo há o propósito de Deus. Valeu a pena eu ter renunciado? Tudo valeu a pena. Faria de novo? Com certeza eu faria de novo. Renunciaria tudo por amor a Cristo,
como fiz. Eu não sabia a obra que o Senhor tinha para mim. Eu não conhecia a vontade de Deus para minha vida. Eu simplesmente me entreguei. E aconteceu. Então, o tempo é de Deus e não é nosso. Amém? A dúvida, ela não procede de Deus, mas a certeza é do Senhor. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, quem não é dirigido por Deus, acaba fazendo a vontade do diabo. Então, muitos não querem viver a visão de Deus e acabam fazendo a vontade do diabo. Vão por caminhos que vão dar em morte. Provérbios 16 a 20, olha o que diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, amados, é muito melhor vir para o culto, receber conhecimento de Deus, do que ir atrás de ouro, de prata, de dinheiro, de coisas materiais. A Bíblia está dizendo isso, concorda? Amém? O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, aquele que guarda o seu caminho, amados, no caminho de Deus, ele é feliz. Amém? Ele vive em paz, ele vive tranquilo, ele não tem medos, ele não tem incertezas, não tem insegurança, porque o Senhor o guarda. A soberba precede a ruína, olha aí, ó. E a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, é melhor a gente estar com os humildes. Quem são os humildes? Os que obedecem à visão celestial. Estes são os humildes. Então, é melhor a gente estar com os humildes, amados, do que com os soberbos que não obedecem à visão de Deus. Versículo 20, olha o que diz: o que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Glória a Deus. Olha, tem uma frase que eu trouxe, tá no telão, pastora? Olha que frase: há pessoas que amam a sinceridade, mas não suportam a verdade. Tem pessoas que amam a sinceridade. Não, eu amo a sinceridade, mas na hora que ouve uma verdade, não suporta. Então, assim como muitos querem as promessas de Deus, igreja, mas não suportam esperar. É exatamente na mesma comparação a gente pode fazer. Os crentes querem as promessas de Deus, mas a maioria não suporta esperar. É ou não é? E colocam tudo a perder. Porque tomam caminhos que parecem ser direitos, mas são caminhos de morte. Em Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, o que guarda a palavra, esse é feliz. Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, se nós chamamos Jesus de Senhor, nós temos que aprender a obedecê-lo. Efésios 4:17-19 diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amados, quando se anda na visão de Deus, em obediência à visão celestial, em obediência à visão de Deus, tudo vai bem na vida. Amém? Guarde isso no teu coração. Mateus 9:36: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o Senhor não quer que as suas ovelhas vivam como se não tivessem pastor.
O Senhor quer que as suas ovelhas vivam o conhecimento da visão do Todo-Poderoso. E isso é dado pelo altar, isso é dado pelo pastor que recebe de Deus a visão. Amém? Provérbios 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha, amados, congregação dos mortos repousará. Olha, eu só posso entender isso aqui com duas formas. O homem que se desvia da visão do Todo-Poderoso, na congregação dos mortos repousará. Então, o que nós podemos entender? Há pessoas aqui que estão vivas na carne, mas mortas no espírito. E a Bíblia diz que há congregação dessas pessoas. Estão entendendo? Congregação. Essas pessoas se ajuntam, mas elas estão mortas. Por que mortas? Porque não receberam vida que só Jesus dá. Porque Jesus é quem vivifica os mortos. Antes de Jesus, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas nós recebemos a vida e a vida em abundância que Jesus nos trouxe. Então, olha, o homem que se desvia do caminho do entendimento, da congregação dos mortos repousará. Mas aí eu penso, numa congregação de morto-vivo não tem descanso, tem? Tem repouso? Então aqui o que eu penso também, que eu acho que a pessoa morre mesmo. Aí ela vai descansar, né? Vai descansar com os mortos. Ou seja, aquele que se desvia do caminho de Deus, ele tem às vezes a vida encurtada aqui nessa terra. Ele vai morrer. Por quê? Ele se desvia do caminho do entendimento. E na congregação dos mortos ele repousará. Então, nós temos essas duas colocações. Congregação de mortos-vivos, que nós podemos chamar de igreja, que nós conhecemos muitas, que estão lá com a placa igreja, mas só tem morto-vivo. Infelizmente, amados, com todo respeito eu digo isso. Nossos irmãos em Cristo, mas são mortos-vivos, porque não têm a visão do Todo-Poderoso. Não entendem o poder de Deus, não conhecem as Escrituras, por isso erram. Jesus disse, olha, errais porque não conheceis as Escrituras. Então nós, graças a Deus, diga graças a Deus, repousamos em Cristo, amados. Nós repousamos na visão do Todo-Poderoso que Ele tem para a sua igreja. Atos 26, 16 a 19 diz, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Olha o plano, olha a visão de Deus para o apóstolo Paulo. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amados, eu estou aqui, em nome do Senhor, lutando por um legado de obediência à visão celestial desde o dia em que o Senhor me deu essa visão. E eu vou continuar lutando até o último fôlego de vida meu aqui nesta terra. Eu quero, em nome de Jesus, incentivar. Eu quero trazer o entusiasmo para você, família bendita do Senhor, a ter também esta visão, de deixar um legado de obediência à visão
celestial que tem sido nos dada por este altar. A passar para os teus filhos, passar para a tua descendência, a semear no coração daqueles que são terra boa, para que eles entendam que nós não somos uma igreja qualquer, que nós não somos mais uma igreja evangélica, nós somos a igreja escolhida por Deus, separada por Deus, para viver a visão do Todo-Poderoso, para receber a visão do Todo-Poderoso, para sermos obedientes à visão celestial. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, conforme ele cresceu com Deus, conforme ele amadureceu com Deus, porque as coisas que Paulo fez também não foi assim. Ele teve que crescer com Deus, aprender com Deus, foi lapidado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele chegou num nível de revelação com Deus, amados, que ele teve a revelação até da sua própria morte. Em 2 de Timóteo 4, 6 a 8 diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós amamos a tua vinda, Senhor. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Miqueias 5,7 diz: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Olha, amados, serão muita gente na igreja Cristo Vive. Eu recebo esta palavra. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. Depende do Senhor. Depende da visão do Todo-Poderoso. Vive na visão do Todo-Poderoso. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quem tem falado é Deus. Ouve, ó terra, pois é o Senhor quem fala. Isaías 60, versículo 1 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Resplandece, dispõe-te, espera no Senhor, e verás o plano perfeito que Ele tem para a tua vida. Não te apresses, não te perturbes. Você não precisa isso. Você não tem a necessidade de se perturbar, de ficar ansioso, ansiosa. O Senhor não quer que você proceda de tal maneira. O Senhor quer que você demonstre a Ele confiança, dependência total daquele que te chamou e tem um plano perfeito de vitória para a tua vida. Espera no Senhor, não falhará, e não está tardando. É no momento certo. Você está num processo. Eu estou no processo. Todos nós, a igreja de Jesus, está no processo. E nós precisamos entender este processo. Que quanto eu cresço com Deus, conforme eu me aperfeiçoo com Deus, vou tendo experiências com Deus, Ele vai me revelando a sua vontade. Aquilo que Ele quer para a minha vida. A decisão que você tem que tomar, meu amado e minha amada, pode ser a decisão mais importante da tua vida. Se não há paz no teu coração, não faça.
Faça quando tiver a paz no teu coração, a certeza no teu coração. A palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Então a paz de Cristo tem que julgar os meus pensamentos. Se eu estou tendo paz, então Cristo está neste negócio. Se eu não estou tendo paz, Cristo não está neste negócio. Seja a paz de Cristo a dirigir os teus passos. Seja a paz de Cristo a fazer com que você tome a direção e a decisão certa. Porque Deus tem o plano perfeito de vitória para a tua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.